Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que se cuidando, né? Então nós vamos fazer essa aula de hoje fazendo uma revisão sobre as metodologias de pesquisa e ensino de artes visuais que estão na nossa ementa da disciplina. Então a gente começa por essas questões, né, uma das nossas primeiras aulas que falava sobre pesquisa baseada em artes e artografia. A artografia, como a gente já discutiu, ela tem essa visão da relação entre ensino, pesquisa e processo criador, que pode ter ou não uma relação de poética. E ela tem também uma construção em que um texto conversa com outro texto. Pode ser um texto escrito com um texto visual, pode ser um contexto, né, um contexto, um aspecto com outro, e ela tem uma preocupação muito de relacionar esses processos de ensino-aprendizagem, como também partes de processos que são construídos no ambiente da escola e além da escola. Daí, gente, a artografia, ela tem essa relação in between, que ela sempre tem uma história de fronteiras, porque tanto a visão do artista, quanto a visão do professor, quanto do pesquisador, no nosso caso, professores, artistas, pesquisadores, pesquisadoras, ele atravessa esses territórios que relacionam, né, identidades no saber fazer docente que estão em construção contínua. Então, a gente, quando termina uma licenciatura em artes visuais, por exemplo, a gente não termina de estudar. Então, são coisas que vão sendo construídas e colocadas ao longo do nosso processo. E aí é a ideia de diálogo e a ideia de que as coisas estão sempre conversando na pesquisa. Outras questões que a gente coloca, pontuando assim brevemente, é que a artografia, ela utiliza a experiência como uma construção, né? A ideia de experiência é uma construção em que a gente une, né, com contextos que às vezes estão muito distantes, por exemplo, a questão da teoria e história da arte, com o processo criador, com o ensino de artes visuais, né, no nosso caso, e faz com que eles estejam dialogando na construção de uma escrita. Então, na licenciatura, a gente não só forma só para uma linha de trabalho, a gente forma também nesses aspectos da teoria da arte, da história da arte, crítica de arte. Nós formamos na questão do ensino de artes visuais e nós formamos também para a construção de processo criativo em determinadas linguagens que podem ser construídas poéticas a partir disso. Essa relação de ação-reflexão, então algumas questões da ênfase das imagens, das narrativas, também como a escrita entrelaça essas coisas, elas conversam, né? E que a artografia, ela é um dos modos, né, de pesquisa baseada em arte, pesquisa educacional baseada em arte ou pesquisa em arte e educação baseada nas artes visuais. Toda vez que a gente usa esse termo baseado, então a pesquisa é em que área? É em arte, então pesquisa em arte. A pesquisa é em arte e educação, então pesquisa em arte e educação. E ela baseada em que linha da arte e educação? É na música, é na dança, é no teatro, então ela é nas artes visuais, então por isso que tem essa última denominação. Quando a pesquisa é educacional baseada em arte, então ela parte da educação, do território muito mais pedagógico, da pedagogia, inclusive, e que vai para a arte, né? Ela utiliza a arte dentro desse espaço da pedagogia, da educação. Quando a pesquisa em arte e educação, ela está no processo de ensino de artes, né? Ela está mediada por profissionais da área, mas ela é baseada em uma das expressões artísticas, artes visuais, dança, teatro, música, circo. Então é isso, nessa questão das coisas que a gente discutiu em artografia. Nessas questões sobre pesquisa, que a gente já falou algumas, houve uma dúvida sobre essa questão do Artistry, Teaching, Research History. Então, a Artistry tem a ver com uma visão
que a gente busca a excelência, a gente busca a melhoria. Então, para se ter essa busca, não é uma busca por perfeição, é uma busca contínua por estar se construindo, ou seja, você lê, você se aprofunda nos seus territórios do fazer, você se aprofunda nos territórios da experiência, né, desse fazer que é a experiência com o contexto e com o outro. Então, essas questões, elas vão estar tanto na questão da produção artística, né, dentro de uma poética, da pesquisa em arte e do ensino de arte. Então, a qualidade não é a quantidade de coisas, mas é a profundidade e a compreensibilidade de como você gera o conhecimento a partir daquilo. E gerar conhecimento também é produzir obras de arte, gerar conhecimento também é ensinar arte, gerar conhecimento também é discutir arte. Daí a gente tem, né, algumas questões que envolvem esses três, que estão dentro da questão das narrativas, que eu percebi que para vocês ficou bem tranquilo. E a nossa última aula, a gente deu uma reflexão sobre bricolagem, mas também falei um pouco das narrativas, que envolve essas questões. As narrativas podem ser autoetnográficas, etnográficas, biográficas. Então, narrativa biográfica, a gente tem que ter cuidado com o uso do eu, né? A narrativa etnográfica, ela está focada na cultura, o pesquisador está envolvido só em analisar essa cultura. O eu e a identidade, a relação do contexto, na etnográfica não entra. Na autoetnográfica, o pesquisadora, né, está preocupado com o contexto e ele se relaciona com esse contexto cultural em que ele está. Então, a autoetnográfica ela permite o uso do eu numa perspectiva crítica. E a autobiográfica, ela já usa o eu, né, e há uma incorrência de questões que vão na subjetividade, que temos que ter cuidado até que ponto esse eu vai influenciar formas, às vezes, muito egocêntricas da fala de si. Então, essa fala de si a gente tem que medir. E a questão da pesquisa e ensino de artes visuais, nós temos a questão dos processos criativos, coisas que são importantes para a gente pensar na nossa área, processo de ensino-aprendizagem, currículo, identidade profissional, contexto escolar, comunidade, educação não formal, espaços históricos, culturais, suas narrativas, interações entre a arte e as obras de arte, e essa questão da educação do olhar. Então, são conceitos que a gente está trabalhando sempre na nossa área de metodologia da pesquisa e ensino de artes visuais. E a bricolagem, que foi a nossa última metodologia da pesquisa em ensino de artes visuais estudada, ela é um método, né? E a gente falou também um pouco da cartografia ali no início, depois da ortografia. É um método que ela pode estar construindo e consolidando questões de todas essas, né? Então, ela na verdade, é um método e ela pode se tornar uma metodologia quando ela é bem apoiada. Então, a bricolagem, nessa coisa da construção, né, que vai sendo tecida e costurada, e povoada de múltiplas visões, ela pode ser uma ortografia, quando ela pensa o ensino, a pesquisa e o processo criador. Ela pode ser uma cartografia, quando ela começa a trabalhar com essas visões que vão mapeando territórios do conhecimento. Ela pode ser uma autobiografia, né? A bricolagem pode trabalhar dentro de uma autobiografia, quando há recortes nessa construção do eu, a fala de si, e recortes e colagens, assim. E a autoetnografia, quando também tem isso com relação ao contexto, né, o pesquisador e o contexto cultural que está sendo investigado. A narrativa, como bricolagem, ela vai sendo construída no processo da escrita, quando você começa a narrar. Então, você pode trabalhar com a narrativa que começa em primeira pessoa e ela depois vai para a terceira pessoa. Então, a narrativa, ela dispõe diferentes possibilidades de narrar. Então, ela pode ser uma descrição, ela pode ser uma análise e etc. E a gente pensa que, como método, a bricolagem, ela tem especificado recorte e colagem correlacionando esses conceitos e os textos, né? Os conceitos e os contextos nos textos. E é isso como método, né? Como metodologia, a gente percebe que essa análise na bricolagem, ela constrói e desconstrói paradigmas e espaços dentro da visualidade do próprio trabalho de pesquisa. Então é isso, gente.
Qualquer dúvida, eu estou aqui. Eu gravei um vídeo rápido, mas é mais para dar alguns pontos do que a gente falou. Fica a dica, não deixe de ver para revisar os outros vídeos que a gente gravou, as aulas que nós fizemos síncronas, certo? Na disciplina. Fica aqui também o convite para quando voltar ao presencial, a gente possa se encontrar no LACRIA, Laboratório de Criatividade e Inovação em Artes Visuais, e fazer uma fala, uma conversa sobre como foi o processo, né, tomar um café e discutir algumas questões importantes para a nossa área, dentro de um grupo de estudo, no grupo de pesquisa no futuro. Esperamos que em breve. Um grande abraço e fiquem bem, se cuidem. Tchau!